Bom dia, irmãos. Eu estava aqui a saborear esta laranja, muito boa. Espero não constranger e nem ofender nenhum irmão, e não escandalizar nenhum irmão. Mas isto é um propósito, que é da mensagem que eu vou passar esta manhã. Que assim o Senhor me ajude. E depois vão perceber porque é que eu estava a saborear esta laranja. Uma laranja composta por vários gomos. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Só para vos revelar que já é a segunda gravação que eu faço, porque eu ao bocado estava a gravar, estava a meio da mensagem, quando o telemóvel bloqueou. E não sei porquê. Se calhar o Senhor quis assim, porque as coisas não estavam a correr bem. E então tenho que repetir tudo outra vez. Mas é bom estarmos juntos. Vamos orar antes de mais e dar graças ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez com o intuito de ouvir a sua palavra e que o Senhor nos possa dirigir. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque de facto tu és maravilhoso, Senhor. O facto de estarmos nesta altura, Senhor, confinados, Pai, e não nos podermos estar juntos como igreja, reunir-nos e cultuarmos o teu nome, tu nos dás o privilégio também de usufruir destas tecnologias para que possamos nos alimentar, Senhor. E hoje, especialmente, nós queremos te agradecer pela tua palavra e que sejas tu a dirigir todas as coisas. Cuida dos teus filhos, Senhor, também que estão confinados, Senhor, muitos deles sozinhos, Senhor. Pai, e que tu possas cuidar e nos ajudes e nos dês ânimo a ultrapassar esta época, Senhor. Não sabemos quanto tempo, mas tu sabes e estamos confiados de que tu estás a cuidar de tudo. Tudo isto agradecemos no nome santo do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez, eu queria partilhar convosco, antes de podermos passar então à passagem em si, a passagem bíblica, mas eu queria partilhar convosco uma necessidade enorme que é o facto de nós alimentarmos o Espírito que habita em nós. Porque é esse mesmo Consolador e intercessor que o Senhor nos deu o privilégio de hoje habitar dentro de nós e de estar selado. Ou seja, não há nada que nos possa afastar, não há nada que nos possa tirar o Espírito Santo que habita em nós. E só mesmo pela tua graça, não pelas nossas próprias forças, não por aquilo que nós fazemos, porque certamente se assim fosse, muito rapidamente o Espírito sairia dentro de nós, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito, ou seja, ela quer combater o Espírito, e é essa luta, essa guerra que existe. Vivemos em dias, como igreja, vivemos em dias de luta mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós corremos, nós combatemos, nós lutamos. O apóstolo Paulo, no fim dos dias dele, ele próprio dizia isso, né? Combateu o bom combate, percorreu a carreira da fé, e que o Senhor nos ajude assim a fazê-lo. Eu queria partilhar hoje convosco no livro de Juízes, capítulo 13, e do versículo 1 ao versículo 14. Eu queria compartilhar, não vou falar acerca de Sansão, mas vou falar acerca dos pais de Sansão. E a palavra de Deus diz-nos assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus. Desde o ventre, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Mas não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoé orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoé.
Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Vamos ficar por aqui. Irmãos, eu não vou falar já acerca da passagem, depois vou aplicá-la no conteúdo e naquilo que eu queria transmitir esta manhã. Assim como a laranja, também depois vamos passar aqui para a mensagem, mas o que eu queria era falar-vos acerca de que como é que nós devemos então aplicar esta fé, aplicar esta obediência, aplicar esta ligação que havia entre o próprio casal. Como é que nós podemos aplicar isso hoje? Que ferramenta é que o Senhor, ou o que é que o Senhor nos deixou, para além da sua palavra, para que nós possamos pôr isto em prática, tornarmos isto de uma maneira prática. Esta obediência, este cuidado, este querer saber a vontade de Deus. E eu fico maravilhado quando Manoé, no último versículo que nós lemos, quando ele disse que o Senhor o ensinasse. Vamos ler para eu não falhar. Então disse Manoé: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Vejam a preocupação deste homem. A mulher, ela era estéril. E ele poderia pensar assim: este menino vai nascer e ele vai ser nosso. Mas a preocupação dele foi de perguntar ao Senhor qual seria o modo de viver e de serviço. É impressionante. Qual era a preocupação dele? Essa tem que ser a nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser essa. Qual é o meu modo de viver e o meu serviço? Qual é o modo de viver dos meus filhos e o serviço dos meus filhos? Irmãos, esse é o ponto fundamental. Esta é a estratégia. É esse foco que nós temos de ter. De uma maneira prática, como é que isso pode ser exercido na nossa vida? É alimentarmos o Espírito que habita em nós. Como é que eu posso alimentar o Espírito que habita em nós? A palavra de Deus diz, Gálatas, muito rapidamente, vamos a Gálatas, no capítulo 5, e nós lemos no versículo 17 que diz assim: Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Geralmente, não é isso que se apregou aqui. Façam o que vocês quiserem, desde que sejam felizes, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos quê? Alimentar o Espírito. As obras da carne, elas são terríveis. Elas já existem na nossa velha natureza. Nós não precisamos de aprender nada. Eu fico transtornado quando eu vejo pais dizerem assim: até é bom que o meu filho vá a uma discoteca. Para ele poder distinguir o mal do bem. O mal já existe em nós, irmãos. O meu filho não precisa de ir a uma discoteca para perceber o que é que se passa lá dentro. O meu filho, é bom que o meu filho, ele até conheça outras raparigas do mundo, para poder dar valor depois ao que é uma crente. Como é que um pai pode dizer isso? Irmãos, pensemos um bocadinho. Este homem, a preocupação dele, diz: Senhor, ensina-me, eu preciso de aprender. Nando, preciso de aprender como é que eu hei de lidar com os meus filhos. E essa aprendizagem vem do Espírito. O Espírito constrange-me de tal maneira que eu procuro através da palavra de Deus. Irmãos, não se esqueçam, uma vida espiritual não é... Nós às vezes confundimos maturidade ou experiência de vida com espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Sabem porquê que eu digo isso? Porque muitas das vezes, nós irmãos que somos mais velhos, temos a tendência de que eu sou mais velho, eu sou muito espiritual, tenho muitos anos de vida, tenho 60, tenho 70, tenho 40, não, eu sou muito mais espiritual. Onde é que isso está escrito? A palavra de Deus, ela já utilizou grandes homens com 17 anos, porque o nível espiritual deles estava muito alto, porque eles procuravam a vontade de Deus. Este casal procura a vontade de Deus. Eles procuram saber o que é que o Senhor queria, o que é que o Senhor requeria deles para poderem cuidar daquele filho, que era uma responsabilidade muito grande. Os nossos filhos não é responsabilidade grande da nossa parte? É uma responsabilidade enorme, irmãos.
Porquê é que nós vemos hoje, se calhar, eu arriscaria dizer para aí 90% das igrejas, 80% das igrejas, sem jovens? Porquê que será? Porque se calhar o nosso exemplo como mais velhos não foi o melhor. Se calhar não procuramos a Deus como devemos ensinar o modo de viver dos nossos filhos. O serviço dos nossos filhos para com Deus e para com os outros. E isso passa por quê? Isso passa por nós alimentarmos o Espírito. A palavra de Deus diz que é o Espírito que nos convence do pecado. João 16, no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 11. É o Espírito que nos convence do pecado. É o Espírito que nos ensina e nos faz lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina. João 14, 26. É o Espírito que nos guia na verdade. João 16, 13. Irmãos, que motivo é que nós não temos para alimentar o nosso espírito? E não me venham dizer, jovens, não me digam que vocês são muito novos. Não digam, não, isso é... Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, ela ordena-nos para que possamos buscar. Nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 5, quando a palavra de Deus diz-nos isso. Diz-nos, peço perdão, Efésios 5, 17 e 18. Quando diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor, que não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade de Deus, encher-nos do Espírito. Encher do Espírito significa felicidade. Nós sermos felizes. Porquê? Porque depois o Espírito produz o fruto, que era aquele fruto que eu comparo, é uma comparação pobre, irmãos, mas é isto. O fruto, que é a laranja, ela é composta por vários gomos. E o fruto do Espírito é isto. É um pacote onde ele vem recheado de vários gomos, em que cada gomo é algo, é uma riqueza, é um tesouro dado por Deus, pela graça de Deus, na nossa vida. Quanto mais alimentarmos o Espírito, mais ele dá esse fruto. Mas nós podemos usufruir de cada gomo. O gomo da laranja. Eu estava a comer um gomo daquela laranja. Ela é composta por vários gomos. Eu quando subi aqui para cima para poder passar a mensagem, eu deixei outros gomos com a Wanda e disse, olha, prova porque eu não vou comer a laranja toda, né? É óbvio, vai dar mau aspecto. E ela pôde gozar da mesma laranja. O mesmo fruto que vai dar esses vários gomos, a minha esposa vai gozar dele, os meus filhos, a minha sogra. E quando eu falo de sogra, muitos já estão a torcer o nariz. Não torçam o nariz, porque é mesmo assim. Os meus sobrinhos, os meus irmãos, a minha família, todos vão usufruir disso. Alguém com o espírito, irmãos, alguém com um nível de espiritual muito alto, é alguém que emana alegria, é alguém que está aberto a ouvir, pronto a ouvir, é alguém que está tardio em irar-se, é alguém que está pronto a amar, é alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros. Então, isso não é algo maravilhoso? Jovens, se vocês, porventura, pensam em alguém para a vossa vida, peço-vos encarecidamente, não baixem os padrões que Deus estabeleceu para a vida do crente. Não baixem os padrões que Deus estabeleceu para que a sua vontade seja na vida do crente. E nós vemos que a vontade de Deus é que nós possamos nos encher do Espírito. Se vocês oram por alguém, peçam a Deus que vos mostre nitidamente, sem nenhum compromisso. Vocês perceberem que grau de espiritualidade é que aquele jovem ou aquela jovem tem. Como é que ele serve o meu Deus? Qual é a atitude que ele tem perante as dificuldades que acontecem? Como é que ele reage com os outros crentes? Que compromisso é que ele tem com Deus? Qual é a vontade que ele quer fazer? Qual é a vontade que ele tem para fazer a vontade de Deus na vida dele? Ele põe os seus desejos acima dos desejos de Deus? Ele põe aquilo que o seu coração quer acima daquilo que Deus quer? Irmãos, não deem um passo errado. Jovens, por favor, muitos jovens às vezes dão passos errados porque os mais velhos já deram no passado. É uma tristeza muito grande, irmãos. Nós vemos hoje, se calhar para aí 80% das igrejas com poucos jovens. Existe uma responsabilidade da parte dos jovens? Existe sim. Mas às vezes é pelo mau exemplo dos mais velhos. Porquê? Porque lá está, o ter idade não significa maturidade, não significa espiritualidade. Cuidado, irmãos. Porque a espiritualidade ela revela-se na prática. E depois o fruto do Espírito e os vários gomos é prática. E nós vamos ver isso muito rapidamente no casamento, como é que isso funciona.
E é assim que funciona, irmãos. Nós vemos este casal, ele exercer a fé que eles tinham em Deus e a obediência e a fidelidade que eles tinham para com Deus de uma maneira extrema. Nós vemos esta mulher, ela não se ensoberbeceu do género: epá, o anjo veio ter comigo. Olha, Manoé, tu estavas aí a dormir, epá, e o anjo, pois é, em vez de estares comigo, não. Não, ela não fez isso. Ela correu em comunicar ao marido. E o que é que o marido fez? Orou logo imediatamente. Foi o que a palavra de Deus disse. Ele orou logo imediatamente. Ele não lhe fez perguntas. Ele orou. Para que a vontade do Senhor se cumprisse ali. Mas passando adiante, o facto de nós elevarmos a nossa espiritualidade, procurarmos, faz-nos estar mais atentos. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar constantemente. E o facto de nós alimentarmos o Espírito de Deus na nossa vida, ele vai estar atento, altamente atento, e vai estar vigilante sobre os ataques do inimigo. E muitas das vezes não são os ataques do inimigo. Às vezes o diabo tem as costas largas. É a nossa própria velha natureza que habita em nós. Ela é que nos faz pecar. E o Espírito Santo, ele vai fazer com que vai nos constranger e vai nos mostrar que, olha, cuidado com isto. Porque as obras da carne, elas são terríveis, irmãos. Elas atacam a 3 áreas da nossa vida. A minha área pessoal, o meu relacionamento com os outros, e neste caso no lar, o meu relacionamento com a minha esposa e o meu relacionamento com meus filhos. A minha área pessoal como? Temos a impureza, a indecência, a lascívia, e isso é um ataque pessoal. É muito... Irmãos, temos que ter cuidado. Muitas das vezes nós estamos constantemente a falar aos nossos jovens: cuidado com a pornografia, cuidado com isto, porque vocês são tentados. Parece que só os nossos jovens e parece que só os mais novos é que são atacados. Há muitos casamentos completamente um caco porque a pornografia entrou. Irmãos, cuidado com isso. E isto não é exceção, não é só para os mais novos ou para... Não, é para todos. A impureza, a indecência e a lascívia, ela não está caracterizada por uma faixa etária, não. Ela abrange, é um pecado no homem, independentemente de qual seja a idade. Outra área, nos relacionamentos, o ciúme, a rivalidade, a inveja, as inimizades, isto são obras da carne. E isso afeta o relacionamento dentro do nosso próprio lar. Depois temos o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, que é a nossa intimidade com Deus. Porque é o quê? A idolatria é uma obra da carne. E quando eu falo idolatria, irmãos, e muitos podem estar a pensar: não, mas eu não adoro imagens, eu não tenho um santinho, eu não tenho isto ou aquilo dentro do meu lar. Quando eu falo em idolatria, é qualquer coisa que nós pomos no lugar de Deus, irmãos. Se eu de manhã, antes de orar, ou se eu antes de levar a minha mente a Deus, ou se eu antes de pegar na palavra de Deus, eu ligo a televisão para ver as notícias acerca do Covid-19, ou acerca da bola, ou acerca disto, ou acerca seja daquilo que for, eu tenho que me vigiar, irmãos. O que é que eu estou a pôr em prioridade na minha vida? Tudo aquilo que eu ponho em prioridade na minha vida que não seja Deus é idolatria. Então, isso afeta a minha vida com Deus. Então, se eu estiver vigilante em relação a esta situação, tudo vai ser diferente. Isto é, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais vamos estando atentos e vamos notorizar-nos a nós próprios. Porque isto afeta-nos estas 3 áreas. A minha vida pessoal com os outros, neste caso dentro do meu lar, com os meus filhos e com a minha esposa, e depois a minha espiritualidade e o meu compromisso com Deus. Da mesma maneira, o fruto do Espírito, ele vai agir da mesma maneira nestas 3 áreas. E isso é que é maravilhoso. É o Senhor providenciar para nós. Ele sabe disso. Ele sabe que as obras da carne afetam estas áreas. Mas ele diz assim: calma, eu tenho aqui a solução. Alimentem-se, façam crescer o Espírito dentro de vocês. Porque, infelizmente, muitas das vezes a nossa tendência e a nossa natureza, e na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, fala acerca disso, que é um combate que existe entre a carne e o Espírito. E muitas das vezes a carne quer se sobrepor ao Espírito, sobrepor à vontade de Deus. Então o que é que acontece? Deus diz-nos: cuidado, alimentem o Espírito. Porquê? Porque eu também tenho solução para estas 3 áreas. Para a vossa área pessoal, que é a minha área pessoal. Porquê? Porque
o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito é alegria, é paz, é domínio próprio. Esse é um dos gomos do fruto do Espírito. Isso vai me beneficiar a mim próprio. E depois nós vamos já ver muito rapidamente como é que isso vai me beneficiar dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso casamento. Mas a alegria, a paz, o domínio próprio, são coisas que combatem. O domínio próprio vai combater a lascívia que existe, que ela é própria da carne, de uma obra da carne. A alegria, a paz, a alegria de servir o meu Deus, a paz de o buscar. Depois, no relacionamento com os outros, temos o amor, temos a paciência, temos a longanimidade, a bondade, a mansidão. E essa vai ser motivo para nós, o quê? O nosso relacionamento com os outros. Depois temos a minha vida espiritual com Deus, o meu compromisso com Deus, que é a fé. Vai aumentar a minha fé, a minha fidelidade para com Deus, o meu compromisso para com Deus. Então não é bom, irmãos, nós alimentarmos o Espírito? Esse é o segredo da felicidade, irmãos. Não procuremos a felicidade noutra coisa qualquer. A palavra de Deus, ela é simples. Alimenta o teu espírito, faz com que o teu espírito cresça dentro de ti e tu serás feliz. Não é o casamento que traz felicidade. Ser um homem verdadeiramente com um grau de espiritualidade elevado e tu vais ser feliz. Ser uma mulher assim. E se o Senhor proporcionar que um dia tenhas um lar, a coisa será muito melhor. Como é que é possível? Cuidado, irmãos. Eu já disse isto. Jovens, se vocês estão a orar por alguém, procurem não baixar os padrões de Deus na vossa vida. Procurem perceber se esse jovem ou essa jovem pelo qual vocês estão a orar, qual é o compromisso dele com Deus? Ele tem alimentado verdadeiramente o espírito dele? É essa a busca que ele faz diariamente? Procurem perceber isso na vida desse jovem ou dessa jovem pelo qual vocês estão a orar. Não partam para um casamento com alguém completamente alheio às coisas de Deus. Porque sabem qual é a diferença que vai haver quando... Porque o casamento não é sinónimo de não haver problemas, de uma paz constante, um mar de rosas. Não, vão existir problemas. Mas a diferença vai ser o Espírito que habita em vós é que vai fazer toda a diferença. O compromisso que vocês têm com Deus em fazer a vontade de Deus é que vai ser toda a diferença. Como é que é possível um jovem partir para um casamento com alguém que é descrente? Eu vou falar isto muito abertamente. Custa-me. Mas cuidado com quem vocês estão a namorar. Se de facto é esse o vosso objetivo, cuidado. Eu dou graças a Deus porque há muitos jovens que têm um compromisso com Deus de tal ordem que eles hoje vivem uma vida plena. Eles hoje vivem uma vida de felicidade. Não porque têm um compromisso com alguém. É porque têm um compromisso com Deus. E esse é o objetivo. Lutem por isso. Não lutem por mais nada, mas sim por ter um compromisso com Deus. Isso é que traz felicidade. Muito rapidamente, e vamos passar então agora a esta questão, que é, como é que eu posso aplicar isto dentro do meu lar? O fruto do Espírito, tais vários gomos, né? Como eu disse e falava da laranja, né? Como é que eu agora posso aplicar isto? E vamos começar por amor. Eu estou a ver o tempo a passar, se eu não tiver tempo eu vou excluir alguns gomos, mas quero falar de alguns em particular. O fruto do amor dentro do nosso próprio lar. Muitos confundem que o amor é atração física, é o relacionamento pleno a nível sexual, que isso é que é o amor. Não tem nada a ver, não tem nada a ver disso. Isso faz parte de um pacote, lá está. Dentro do amor também existem vários gomos, e isso faz parte sim, mas é muito mais profundo do que isso. O verdadeiro amor, ele é divino. Só alguém, porque as coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens, só alguém que está muito próximo de Deus e que tem um nível de espiritualidade muito grande, é que consegue revelar esse amor dentro do próprio lar, que é o amor divino, que é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Como é que é possível alguém que queira procurar com que a outra pessoa revele um amor desses, quando nem sequer Deus tem no coração? Isso é que vai fazer a diferença, irmãos. Esse amor sacrificial, que é um amor divino, esse é que vai fazer com que o vosso relacionamento dentro do vosso lar, com a vossa esposa, com os vossos filhos, com os vossos sogros,
é que vai fazer crescer, é que vai edificar. O Senhor não estabeleceu o casamento, o projeto do casamento foi estabelecido para que fosse um sucesso. Para quê? Para que fosse o revelar do amor do Senhor Jesus Cristo que tem pela Igreja. A minha pergunta é esta. O que é que tem prevalecido dentro do meu lar? As obras da carne ou fruto do Espírito? Essa é a minha pergunta. O que é que tem prevalecido? Eu tenho sido, de facto, o meu lar tem sido, de facto, o reflexo do amor do Senhor Jesus Cristo que tem pela Igreja? Um amor sacrificial? Um amor que não pede nada em troca? É isso que tem sido o meu lar? Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor que o mundo apregoa por aí. Infelizmente, nós temos... muitos casais vivem um casamento infeliz. E são crentes. Um casamento de insatisfação. Parece que se suportam um ao outro. Chegam ao fim de algum tempo, aquilo parece que já é um suportar. Parece que já nem se podem ver, mas pronto, olha, temos filhos e o que é que a gente há de fazer? E... Que tristeza, irmãos! Que tristeza é viver uma vida assim. E tu podes dizer assim, há a solução, alimenta o Espírito de Deus que habita em ti. E tu vais ver que a soberba, que é uma obra da carne, ela vai diminuir. E a humildade vai crescer na tua vida. A mansidão vai crescer na tua vida. A longanimidade vai crescer na tua vida. A paciência vai crescer na tua vida. O domínio próprio vai crescer na tua vida. Os frutos do Espírito é a fonte que nos canaliza para que nós tenhamos uma vida plena com Deus. Uma felicidade plena. Em que, na altura certa, nós vamos procurar a palavra de Deus para resolver os problemas. Irmãos, muito rapidamente, passando ao gozo e à alegria e à paz. É o Espírito de Deus que nós não podemos procurar nenhuma fonte de paz noutro lado qualquer, nem de alegria. É o Espírito de Deus que produz isso na nossa vida. É o Espírito de Deus, porque a alegria e a paz que vem ao nosso coração, ela não é produzida pelo dinheiro que nós temos. O dinheiro, o que é que ele produz? Produz fama, produz bens, produz sucesso, mas isso é tudo passageiro. E nós vemos agora quantas empresas há neste momento que tinham, para aí há 2 meses atrás, tudo estava na fasquia maior. O sucesso era pleno. Quantos cantores, quantas pessoas de sucesso viviam com uma vida e hoje um pequeno vírus invisível tirou-lhes tudo. Se nós basearmos a nossa alegria e a nossa paz no dinheiro, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Hoje temos, amanhã não temos. Mas a alegria e a paz, ela é produzida por aqueles que estão ao nosso lado. Ela é produzida por pessoas. É o Espírito que impele dentro de nós essa alegria e essa paz. Não são as coisas que nos dão alegria. Somos nós que transmitimos isso. A alegria vem dos nossos filhos. Manoé, a preocupação dele foi qual foi? Senhor, ensina-me. Como é que este menino ensina a fazê-lo viver e ensina-me como é que ele há de servir? Essa é a nossa preocupação. O que é que nós estamos a passar para os nossos filhos? Que gozo é que eles devem ter? Muitos pais caem no erro de dizer assim, olha filho, se tu passares de ano, já sabes, se tu passares de ano eu vou-te dar isto. Se tu fizeres a cama todos os dias, eu vou-te dar aquilo. Se tu fizeres isto... Ou seja, nós estamos a passar a mensagem para os nossos filhos de que a recompensa será o gozo. Não estamos a passar a mensagem aos nossos filhos de que o serviço, ao fazermos, já estamos a ter gozo. A palavra de Deus diz, tudo aquilo que nós devemos fazer, façamos para Deus. Então fazer a cama será um fardo para os nossos filhos? Não. Que possamos ensinar aos nossos filhos, faz porque é a tua responsabilidade. É como se tu estivesse a fazer para Deus. Faz o teu papel na escola, porque é como se tu estivesse a fazer para Deus. A recompensa é algo extra. Poderá ou não poderá ser. Mas não é essa a mensagem que tem que ser passada, irmãos. A mensagem da alegria e da paz é a mensagem de que é o Espírito que habita em nós que vai produzir isso. Queria muito rapidamente também falar acerca da questão da longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade significa paciência. E dentro do nosso lar nós temos que ter muita paciência. Quantas vezes as nossas esposas têm que ter
tanta paciência para nós. O homem é tão distraído. E eu acredito que o Senhor aqui dirigiu-se diretamente à mãe de Sansão. Porquê? Porque se ele se dirigisse ao homem, a Manoé, houve ali pormenores, porque é preciso... a palavra de Deus não diz isso, mas eu acredito que foi isso. Nós perguntamos, mas porquê que foi ter com a mãe de Sansão e não foi ter com o pai? Para lhe dar aquelas diretrizes. Era a mãe que ia criar aquele menino. Ou seja, o cuidado da alimentação, o cuidado com isto, cuidado com aquilo, passar a navalha na cabeça do filho, não passar a navalha na cabeça do filho. Todas estas coisas, todos estes pormenores, uma mãe é mais sensível. Nós somos diferentes. O pai não ocupa o lugar da mãe, mas a mãe também não ocupa o lugar do pai. Então acredito que o Senhor dirigiu-se a esta mulher precisamente porque havia pormenores que nós homens nos iriam passar. Porque nós somos assim. E vejam isto, ela vai a correr e ela conta todos os pormenores àquele homem. Para quê? Porque ele tinha que haver comunicação, para que ele pudesse perceber e orasse inteligentemente. Se a coisa fosse ao contrário, eu acredito que ele até se iria esquecer, quando chegasse ao pé da mulher já se tinha esquecido do que é que o anjo tinha dito. E nós às vezes somos assim. E as nossas esposas têm que ter paciência, não é? Porque, olha, mas tu telefonaste, a tua irmã está grávida, vai ter um menino ou uma menina? Eu sei lá, não sei, olha, não lhe perguntei. Porque nós somos assim, a nossa natureza é esta. Mas Deus teve esse cuidado e então falou com aquela mulher. E uma coisa impressionante é a comunicação que havia entre eles. E isso é muito bonito. Porque depois aquele homem, ele confiou plenamente naquilo que a mulher disse. Porquê? Porque dentro daquele casamento havia a verdade, havia o compromisso de servir ao nosso Deus, havia tanta coisa boa. E hoje nós temos, de facto, o fruto do Espírito que nos impele para estas tantas coisas boas. Então é isso que nós devemos alimentar. E esta paciência, que é um fruto do Espírito, é um dos gomos do fruto do Espírito, só mesmo o Espírito habitando em nós que nos pode dar essa paciência. Infelizmente o mundo hoje não tem paciência. Ninguém tem paciência para esperar. Ninguém tem paciência. O mínimo conflito que há vai-se buscar a carta do divórcio. Onde depois quem sofre são os filhos. O mínimo de conflito que há corta-se relacionamentos. Quantos pais hoje não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? Não existe paciência. Não existe paciência para ouvir os nossos filhos. Os nossos filhos muitas das vezes também não têm paciência para nos ouvirem. De que me adianta a mim eu conhecer as Escrituras e não pô-la em prática? Espiritualidade não significa de que quanto mais eu conhecer, quanto mais eu ler, é bom, claro, mas isso tem que ser posto em prática. A espiritualidade passa pelo meu compromisso em obediência a Deus. O meu compromisso em eu fazer a vontade de Deus, na prática. De que me vale ler a palavra de Deus se depois eu tenho, dentro do meu próprio lar, eu não falo com a minha esposa? Os meus filhos não falam comigo. Nós não temos um relacionamento em que revela dentro do meu lar o amor que o Senhor tem pela Igreja e a submissão da Igreja para com Cristo. Se o meu lar não revela isso, então eu tenho que parar e dizer assim, eu de facto conheço a palavra de Deus, eu conheço as Escrituras, mas em termos de espiritualidade eu tenho que trabalhar aqui a minha vida. Eu tenho que perceber o que é que está mal. E sabem o que é que muitas das vezes acontece? Nós lermos. Eu quero fazer um parênteses. Ler a palavra de Deus, isso é muito... Porque isso faz crescer o espírito. Mas eu tenho que ler a palavra de Deus com humildade. Eu não posso ler a palavra de Deus a pensar assim. Eu estou a ler para que os outros vejam que eu sei. Isso não se chama humildade, isso se chama soberba, orgulho humano, em eu querer estar inchado porque eu conheço a palavra de Deus, mas depois eu não ponho em prática. Eu não sou paciente com a minha esposa e com o meu esposo, com os meus filhos. Vemos a paciência desta mulher. Sabem o que é que Manoé? O que é que Manoé disse? Manoé orou ao Senhor e disse, Senhor, manda-me outra vez o anjo. Se fosse uma mulher impaciente, sabem o que é que ela dizia? Ouve lá. Então, mas... se ele já me apareceu uma vez, para que é que tu queres que ele apareça outra vez? Ela podia se chatear logo com ele, não podia? Mas ela não abriu a sua boca. Porque ela podia dizer isso, ela podia dizer assim, tu não confias em mim. Então tu queres que o anjo apareça outra vez? Queres que aquele homem apareça outra vez? Se ele já me disse tudo, para que queres isso? Ela não fez isso. E sabem que aquela mulher, a Bíblia não revela o nome dela. Aquela mulher, sabem, a palavra de Deus não diz isso, mas isso digo eu.
e faço um parênteses, que os irmãos me perdoem, mas a interpretação que eu tenho disto é que aquela mulher podia qualquer ser uma de vocês, irmãs. Podia ser a Isabel, podia-se chamar Ana, podia-se chamar Wanda, podia-se chamar, sei lá, Maria, podia-se chamar Raquel, podia-se chamar qualquer uma de vocês, irmãs. Podia. E isso é tão bom, porque nós vemos que o Espírito, quando trabalha na nossa vida, ele opera. Há fruto, irmãos. E o fruto, os outros bebem desse fruto. Ele não é só para mim, é para os outros, é para o lar, ele cresce. Vamos continuar, irmãos. Benignidade e bondade. A benignidade nos impele a fazer o bem aos outros. Quantas vezes é complicado nós fazermos o bem quem nos faz mal? Não é? Quantos conflitos é que existem? Hoje, quando nós falamos muito nisso, há tantos conflitos e vamos ser práticos e diretos, entre a sogra e o genro, entre a sogra e a nora. Há tantos conflitos, porque existe ali rivalidade, porque não existe uma noção plena de que, não, o Senhor estabeleceu ordens e essas ordens têm que ser obedecidas. Não há submissão à vontade de Deus. Quando não há submissão à vontade de Deus, há conflito. Muitas sogras nunca abdicaram dos filhos. Nunca disseram assim, não, Senhor, ele já não é meu. Continua a ser meu filho, mas ele tem a vida dele. Ele vai voar. A esposa dele é a prioridade dele. Tu, Senhor, és a prioridade. E a seguir é a família dele, que é a esposa e os filhos. Eu faço parte, mas o meu papel foi cumprido. Sabe o que é que este homem fez? Manoé. Eu acho isto impressionante. Ele preocupou-se de como é que havia de criar o filho e de como é que o filho havia de servir ao Senhor. Mas, a uma dada altura, quando Sansão, nós não lemos, mas quando Sansão faz a primeira escolha dele, que foi segundo aquilo que os olhos dele gostaram, segundo o parecer dos olhos dele, Manoé deu-lhe um conselho. Manoé disse-lhe assim, olha, dentro das filhas de Israel, da nossa tribo, existem muitas jovens. Por que é que tu não olhas para uma jovem destas? Ele deu-lhe um conselho. Existem muitos pais que estão-nos a ouvir agora e podem dizer assim, os meus filhos já não estão nos caminhos do Senhor. Irmãos, sosseguem a vossa vida. Vocês, este casal fez aquilo que estava ao alcance deles. Eles cumpriram na íntegra as diretrizes do Senhor. Mas aquele homem, Sansão, depois fez as suas escolhas. E vemos mesmo assim como é que o Senhor o utilizou mais tarde. Não desesperem, irmãos. Continuem a orar. Continuem a orar como é que o Senhor vos pode ajudar a poder fazer despertar na vida dos vossos filhos, independentemente quais são os caminhos que eles possam ter traçado. Para que vocês não desistam dos vossos filhos. Estes pais não desistiram de Sansão. E ele continua a dar-lhe conselho depois dele crescer. Eles não disseram assim, não, filho, tu é que tens razão. Se é isso que te faz feliz, segue a tua vida, filho. Eles não disseram isso. Eles disseram aquilo que o Senhor, que era o compromisso que eles tinham com Deus. Era de obediência ao Senhor. E esse é o nosso compromisso. E nós muitas das vezes temos que revelar bondade e paciência dentro do nosso lar para aqueles que estão à nossa volta. Mas isso é só o poder do Espírito na nossa vida. Porque geralmente a tendência é que quem nos faz mal, nós respostamos com mal. Agora, quando alguém nos faz mal e nós respostamos com coisas boas, as pessoas não compreendem. E até ficam a pensar, mas porquê que ele está a fazer isso? E leva-os a pensar mais um pouco. Leva-os a pensar e a chegarem-se mais a Deus. Porque, infelizmente, um abismo puxa outro abismo. Quando nós respondemos com mal, depois vão nos responder também com mal, e depois isto é uma catadupa, e as coisas é uma bola de neve, e é só coisas más. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Fé. Um dos gomos do fruto do Espírito. Como é que eu posso aplicar isso no meu lar? E a minha pergunta é esta. Fé significa confiança, fidelidade para com o meu Deus. É Ele que tem falado mais alto dentro do meu lar? Quem fala mais alto dentro do meu lar tem que ser Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Eu não posso dizer, não, eu sou o líder, Deus deu-me autoridade na liderança do lar, então a última palavra tem que ser a minha. Quem é que disse isso?
A última palavra é a palavra de Deus. É Deus que tem que falar mais alto dentro do nosso lar. É Ele que tem que ter a primazia. Como é que nós temos feito e como é que nós temos conduzido os projetos dentro do nosso lar? Ter fé é levar o nosso lar, tem que ser ele em primeira mão a saber quais são os nossos desejos, quais são os nossos objetivos a atingir daqui a longo prazo. Ele tem que ter a primazia. Nós temos que ter uma fé tão grande e temos que pensar, temos que confiar no Senhor de que os objetivos que eu estou a traçar vai haver consequências. Se eu não cumprir esses objetivos segundo a vontade de Deus, os meus filhos vão sofrer, a minha esposa, a minha família vai sofrer com isso. É um ato de fé eu confiar em Deus e dizer assim, Senhor, este é o meu objetivo, mas eu quero a tua vontade. Eu quero que tu me dês ordens superiores se eu devo avançar ou não devo avançar. Isto é fé. Isto é pensar assim. Alguém pode dizer assim, tu és louco? Então tudo se está a proporcionar para tu tomares esse passo. Então e tu ainda estás à espera de uma resposta de Deus? Sim, estou. Porque Deus não é um Deus de pressas. Quantas vezes tomamos uma iniciativa? Imagina, irmãos. Agora vivemos esta situação. É só um exemplo. Vivemos essa situação. Imaginem se eu endividasse a minha vida de tal ordem, comprasse isto, aquilo e aquilo outro, e agora vejo-me sem trabalho, a minha esposa sem trabalho. Graças a Deus não me está a acontecer. Mas imaginemos um caso. Há quantos casos? O esposo sem trabalho, a mulher sem trabalho. Como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Isso ia-me consumir. E quando nós entregamos os nossos objetivos em primeira mão a Deus, é um ato de fé. Sim. Temos depositado as nossas ansiedades aos pés de Deus? Eu às vezes, vou-vos ser sincero, irmãos, quantas vezes eu sinto-me tão impotente em não saber dizer as coisas certas aos meus filhos? Não é dizer aquilo que eles precisam de ouvir. Querem ouvir, perdão. Mas é aquilo que eles precisam de ouvir. Quantas vezes eu não consigo fazer isso? Quantas vezes acontece qualquer situação e quantas vezes eu tenho que orar ao Senhor? Senhor, mostra-me, porque eu não tenho neste momento uma resposta para lhes dar. Eu preciso da tua ajuda. Eu tenho que fazer isso constantemente. É isso que nós temos feito. Irmãos, alimentemos o Espírito. Alimentemos o Espírito, irmãos, para que possamos ter noção plena de que da minha boca, aquilo que tem que sair da minha boca tem que edificar. Eu não posso dizer aos meus filhos aquilo que eu quero. Eu tenho que dizer aquilo aos meus filhos, aquilo que Deus quer. E para isso eu tenho que o procurar. É impossível eu dizer aquilo que o Senhor quer e aquilo que os meus filhos precisam de ouvir sem eu estar cheio do Espírito. Sem eu procurar encher-me do Espírito. Porque aquilo que eu disser, se eu não estiver de acordo com a vontade de Deus e se eu não estiver cheio do Espírito, aquilo que eu disser vai ser aquilo que o meu coração vai estar cheio. E a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos. Isso passa pelo nosso testemunho, irmãos. Muitas das vezes, aquilo que nós fazemos não corresponde, aquilo que nós dizemos não corresponde com as nossas atitudes. E quantos filhos há de crentes com responsabilidade na igreja, de anciãos, e não estão nos caminhos do Senhor? Quantos há? Eu não estou a generalizar isso, perdoem-me, irmãos, mas muitos há, porque aquilo que foi dito não foi correspondido com aquilo que foi posto em prática. E é uma responsabilidade enorme, irmãos. Porquê? Porque eu tenho que ser impelido pelo Espírito e não pela minha vontade. Eu arrepio-me, eu peço a Deus que me ajude todos os dias para que eu tenha sabedoria, procurar a sabedoria na sua palavra. Porque é um caos, irmãos. É um caos quando aquilo que sai da nossa boca não corresponde com a nossa vida. Isso muda tudo. Eu estava a falar de ansiedade, de facto, e quando eu falava na ansiedade de como eu vou falar aos meus filhos, na ansiedade, como é que eu resolvo os meus problemas dentro do meu próprio lar quando eles acontecem? Como é que a esposa consegue ser obediente a um marido, consegue ser submissa a um marido que a trata mal? É impossível. Aos olhos do mundo, há uma solução. Divórcio. É para outros homens. Tu tens é que ser feliz. A palavra de Deus não diz isso. O Senhor odeia o divórcio.
O Senhor repudia o divórcio. Não é essa a solução. E como é que é possível? Só mesmo com o poder do Espírito na nossa vida. E nós temos de ter esse cuidado, irmãos. E por último, e vou já terminar, já vou há muito tempo, mansidão e domínio próprio. Ser manso é ser gentil. É a capacidade que o Espírito nos dá de não responder da mesma moeda. Muitos confundem mansidão como um homem que é banana, que é um indivíduo que pronto, está tudo bem, e a casa está a arder, e ele... Isso de facto é ser banana, mas mansidão não é isso. Mansidão não é isso. Mansidão é saber responder segundo a vontade de Deus. Mansidão é saber não irar-se. Quando a casa está a arder, a pessoa não entrar em pânico. É a pessoa não se refugiar. Meter a cabeça debaixo da areia. Meter a cabeça debaixo da areia é ser banana, sim. Agora, um indivíduo que tenha um espírito de mansidão é alguém que tenha a capacidade de decidir sobre pressão segundo a vontade de Deus. Saber esperar as ordens superiores de Deus. É saber dizer assim, olha, neste momento não é um momento para nós resolvermos este problema assim. Nós vamos resolver este problema de outra maneira. Quando nós tivermos, quando a poeira assentar, quando a lama secar, porque quanto mais nós limparmos uma coisa que está enlameada, quando ela está fresca, mais sujamos. Então, ser manso é ter essa capacidade. É ter a capacidade de poder tratar com serenidade. É poder ter a capacidade de ouvir os nossos filhos e até ter o desejo imediato de responder. Mas esperar e responder na altura certa. Domínio próprio. Irmãos, acerca do domínio próprio, nós poderíamos falar muito acerca disso dentro do nosso próprio lar. Mas ele vai nos ajudar, acima de tudo, a podermos nos controlar a nós próprios. A nós podermos depender de Deus, acima de tudo. E não dependermos daquilo que nós sentimos. A capacidade de podermos alterar o nosso caráter. O domínio próprio vai nos dar a capacidade de nós podermos perceber que há coisas na nossa vida, hábitos que têm que mudar. Como é que nós temos feito? Temos dependido das ordens do nosso coração? Tem sido o nosso coração a comandar os nossos pensamentos? Tem sido o nosso coração que nos tem dirigido? Nós temos que ter um domínio próprio sobre o nosso coração e temos que ter domínio próprio também. Temos que pedir ao nosso Deus que nos dê o domínio próprio de perceber se a nossa busca é uma busca correta. Nós às vezes somos doutrinados pelo nosso próprio coração. Deixamos-nos enganar, porque ela é a coisa mais enganosa de todas as coisas. Então o domínio próprio vai fazer despertar em nós aquele sentimento de vigilância. Dizer assim, não, eu não posso agir assim. Eu tenho que dominar este meu temperamento. Se o meu temperamento é ira, porque a ira é uma das obras da carne, então eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não posso dar asas a isso. Irmãos, falando muito honestamente, todos nós conhecemos quais são as nossas fraquezas. Sabem o que é que acontece? Às vezes deixamos-nos doutrinar pelo nosso próprio coração e não tocamos nesse ponto. Essa área é uma área que Deus não tem liberdade. Então não lhe damos liberdade. Não damos liberdade ao Espírito para poder tratar dessa área. Então se nós não damos liberdade, nós não vamos ter domínio sobre essa área, porque ela vai crescer. Ela cresce. Não precisamos fazer nada, porque é a nossa natureza. Então nós temos que ter o domínio próprio de pensar assim, não, esta é a minha fraqueza, reconhecer a minha fraqueza e tentar passá-la e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu domines essa área na minha vida. Todos nós conhecemos isso. Todos nós sabemos perfeitamente de que precisamos de pensar em coisas boas. Precisamos, para além de ter o domínio sobre o nosso coração, nós precisamos de ter o domínio sobre a nossa própria mente. De pensarmos assim, não, eu tenho que pensar, e nós lemos na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, as diretrizes que o Senhor nos dá, para que nós, de facto, pensemos em coisas boas, em coisas que são do alto,
em coisas que edificam, em coisas que podem dar crescimento. Irmãos, quantas vezes dentro do nosso próprio lar temos pensamentos maus em relação à nossa esposa, em relação aos nossos filhos? Precisamos ter domínio próprio sobre isso. Nós vemos aqui este homem e esta mulher. O objetivo deles é que o Senhor tivesse domínio sobre as suas vidas e não o contrário. Eles queriam que o Senhor tivesse domínio de tal maneira que os ensinasse de como é que eles haveriam de fazer para que ensinassem o seu filho a servi-lo, a servir, que ensinassem o seu filho a crescer. Nós precisamos de ter essa noção. Precisamos de que seja o Senhor a dominar essa área. Às vezes pensamos que temos a capacidade como pais, quando o Senhor nos dá a capacidade de educar, essa capacidade ela é dependente das orientações do nosso Deus. Não pode ser independente das orientações dele. Tem que ser dependente sempre de Deus. Passa sempre pela orientação do nosso Deus, que está através da sua palavra. E é isso que nós devemos procurar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não me vou alongar, já vamos há muito tempo, mas só para dizer que de facto possamos pensar nisso. Possamos pegar e dizer assim, não, o mais importante na minha vida cristã é eu alimentar o meu espírito. Alimentando o meu espírito, a minha felicidade aumenta, porque a felicidade não é um objetivo, é uma consequência. E se a minha felicidade aumenta, todos vão gozar disso. E como é que eu posso aplicá-la no lar? Como é que os frutos do espírito podem trabalhar no lar? A minha pergunta que fica no ar é: o que o teu lar revela? Obras da carne ou fruto do espírito? Se volta e meia a coisa inverte-se, começa a revelar as obras da carne, há que corrigir trajetórias. Corrigir trajetórias chama-se humildade. É o mesmo sentimento que o Senhor teve e que Ele quer que todos nós tenhamos. Humildade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a poder perceber isso. Possamos seguir estes exemplos. Uma mãe que o seu nome, uma mãe e uma esposa em que o seu nome não vem revelado na palavra de Deus, mas pode ser qualquer uma de vocês, irmãs. E que qualquer um de nós pode ser uma Noé. Que o Senhor nos ajude. Um abraço a todos. Sempre juntos.